depois disso as coisas foram mudando, cheguei na Itatiaia e eu vejo que hoje Deus cumpre algo que Ele começou lá no ano passado. Mas irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Hebreus 11, nós vamos ler do Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1, o 2 e o 6. Hoje, inclusive, nós cantamos a última música ali, lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. E hoje o título dessa mensagem é Movidos pela Fé. Eu vou ler da minha versão, Hebreus no capítulo 11, minha versão está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E o versículo 6, um pouco logo abaixo: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele, primeiramente, o que precisa crer? Que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Senhor, eu quero agradecer por esse momento aqui, onde nós podemos desfrutar, Senhor, de ouvir a sua palavra, a sua voz. Obrigado, Senhor, por essa casa de oração aqui, que o Senhor instituiu neste bairro. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque aqui nós temos o privilégio de poder te servir, poder te honrar, Senhor, com as nossas vidas. Nós te louvamos. Senhor, nesse momento eu quero colocar, Pai, essa mensagem que aqui será trazida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar para ministrar o coração da tua igreja, Pai. Coloca a palavra certa na minha boca, dirija a minha mente, Senhor, porque eu não quero falar nada que venha de mim, mas eu quero falar aquilo que vem da tua palavra. E, Senhor, quanto a nós aqui, Senhor, tudo aquilo que possa nos trazer algum tipo de distração, seja físico, seja emocional, seja espiritual, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que a nossa mente possa estar ligada, conectada naquilo que o teu Espírito Santo quer soprar aos nossos corações essa noite aqui, Pai. Oração que fazemos gratos em o nome de Jesus. Amém. Talvez quando vai se estudar fé na Bíblia, esse para mim é o ponto principal. Quando vamos ler sobre fé, quando vamos pensar sobre fé, Hebreus 11 é o texto. Inclusive a famosa tradução, o famoso significado do que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é aquilo que nós não podemos tocar. Fé é aquilo na qual o invisível se torna real e o futuro se torna presente. Fé é quando nós caminhamos em uma direção que talvez não haja algo substancial que te dê uma base. Fé é caminhar por um caminho onde talvez as pessoas vão falar para você: você está doido indo por aí. Caminhar por fé é caminhar em uma direção em que nós não estamos sendo pautados pela direção do homem, mas estamos sendo guiados pela voz e a vontade de Deus. Mas o mais interessante é que a fé não é só uma coisa de Deus para o homem, mas é uma coisa do homem para Deus. Porque, como diz o texto, se nós não cremos que Ele existe, o que é fé? Então eu pergunto, às vezes nós podemos ter fé no país. É uma fé fundamentada ou uma fé vazia? Se eu for falar assim, não, eu tenho fé que vai dar tudo certo, mas fé mediante quem? Quem é a pessoa que vai realizar? É o acaso? É o destino? É as forças do universo? Queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, a palavra que é única, que é verdadeira, a palavra que é aquilo que sai da boca de Deus, nós precisamos entender que fé é um relacionamento com Deus. Por isso que é de Deus para o homem e do homem para com Deus. Porque como nós vimos, falamos sobre justiça sistematicamente, recentemente, a fé é uma condição
necessária para a vida de uma pessoa que busca andar em justiça, em retidão. Então a fé é uma condição necessária para uma vida justa, porque como vimos em Romanos 1,17, o justo ele vive pela fé, porque a justiça de Deus ela se revela onde, queridos? No Evangelho. Lembrando que justiça de Deus é quando nós andamos de forma que agrada ao coração de Deus. Justiça de Deus não é aquilo que se pauta na noção humana do que é certo, do que é correto, do que é justo, do que é injusto. Não tem a ver com recompensa, não tem a ver com o que é meu de direito, mas tem a ver com a misericórdia e a graça de Deus sobre nós. Então, quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, porque aquele que foi justificado em Cristo, aquele que era pecador, aquele que não merecia nada, mas que olhando para Deus encontra a graça, esse vive pela fé. Porque se vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus. Porque se vivemos, vivemos porque Deus nos dá graça, nos dá misericórdia. A fé, ela é o elemento principal da vivência e da experiência do homem com Deus. Não existiria igreja se não houvesse fé. Fé é o fato de acreditarmos, mas só acreditarmos em alguma coisa? Ou acreditarmos em alguém, um ser, Deus Todo-Poderoso, que age e que opera? Por isso que a primeira coisa que nós precisamos pensar e separar, a minha fé está baseada onde? Aonde está a minha fé? Você pode ter fé no seu dinheiro, só que aqueles que confiam em dinheiro sabem que dinheiro vem e vai. A sua fé pode estar na sua força. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir, porque eu tenho tudo que eu preciso para conquistar. Mas vem uma doença, vem um momento de dificuldade, uma instabilidade política e econômica, e talvez aquela sua força, todo o seu poder de argumentação, de articulação vai por água abaixo. Mas existir uma fé que ela é verdadeira, e a fé verdadeira é a fé no Filho de Deus, que nos garante que em Deus nós somos mais do que vencedores. Nossa fé ela não pode, queridos, ser fundamentada no vento. Nossa fé precisa ser guiada, pautada, embasada em Deus. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que move o crente. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que faz o impossível acontecer. Quando Jesus chega, a gente cantou a música que lança sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Quando Jesus chega para os pescadores e fala assim: vocês pescaram alguma coisa? A noite inteira estávamos lá e não conseguimos pegar nada. Jesus fala assim: joga a rede para o outro lado. E Pedrão fala assim: Senhor, pela tua palavra nós lançaremos a rede, porque nós somos os profissionais da pesca, mas pela tua palavra, o justo vive pela palavra de Deus. Nós temos que viver pela palavra de Deus. Aí eu pergunto para você: o seu coração está buscando base aonde? É interessante que hoje, predominantemente, nós temos homens aqui na igreja. A maioria são homens. E nós, homens, nós crescemos ouvindo: o homem tem que trabalhar, o homem não pode ser preguiçoso, o homem tem que correr atrás, o homem tem que ser o provedor para casa, o homem tem que... Mas se o homem não confiar em Deus, lembra Salmos 127, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, não guardar a cidade, queridos, é o Senhor que nos dá. Nós não podemos confiar na nossa força, porque os valentes caem. Quantos valentes a gente já não viu caindo, né? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre fé é que a fé, quando nós vemos no texto aqui, ele diz: foi pela fé que as pessoas no passado conseguiram a aprovação de Deus. Não estou querendo dizer aqui, não quero dizer que a aprovação que elas fossem desaprovadas, mas essa aprovação é que elas conquistaram algo em Deus. A fé nos leva a conquistar coisas, irmãos. A fé nos leva a criar situações, cenários e condições que não existiam. Por isso que a fé é a certeza, é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? Para se erguer esses pilares que tem aqui, né, na igreja, a base dele não pode ser pequena.
ele tem que estar bem arraigado no fundo. A fé é o firme fundamento. O fundamento não pode estar, não pode ser lançado em cima de um solo que não seja bem compactado, preparado. A fé é o firme fundamento. Então eu tenho um firme fundamento, eu tenho uma certeza, eu tenho algo dentro do meu coração que me leva a entender, crer e assim agir, que nós receberemos da parte de Deus aquilo que esperamos, aquilo que sonhamos, aquilo que pedimos, aquilo que nós buscamos. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos permite sonhar junto com Ele. Nosso Deus é um Deus que nos permite trabalhar. Deus é o nosso Deus que nos permite falar assim: hoje eu vou comprar um carro. Deus nos permite essa coragem e Ele nos abençoa. Quantos creem aqui que Deus nos abençoa? Deus conduz a nossa fé. Deus nos dá essa possibilidade de sonhar juntamente com Ele. Segundo ponto que nós precisamos pensar é que o coração que agrada a Deus não é o que confia nas coisas reais, mas nas coisas que são celestiais. Tem um autor que eu gosto, Søren Kierkegaard, ele é o famoso autor que fala do salto de fé, que ele fala que existe um limite, que ele é filósofo, ele também foi um psicólogo e também pastor, teólogo, e ele fala sobre o salto de fé, que é justamente quando acaba a ciência, quando acaba a razão, começa a fé. Porque, como eu já dei esse exemplo antes aqui, eu gosto, quando eu penso em salto de fé, eu penso no agricultor. O agricultor é o cara que domina o conhecimento da prática de como plantar. Ele sabe qual é o adubo correto para colocar, ele sabe como arar a terra, ele sabe a estação correta para aquela semente que ele está colocando ali no chão. Mas qual é a certeza que ele tem que aquela semente vai brotar? Então o salto de fé é justamente acreditar e confiar que aquilo vai acontecer. Como eu tenho certeza que eu vou voltar para minha casa hoje à noite? Porque eu tenho fé nisso, é um salto de fé. Como eu tenho certeza que eu posso esperar que minha filha vai ser uma pessoa bem sucedida? Isso é um salto de fé, porque eu confio e acredito que aquilo vai acontecer. Mas aí quero fazer um paralelo com o primeiro tópico. No que você está confiando? No que você está esperando? O que podemos desfrutar ou obter tudo que nós podemos desfrutar ou obter de prazer aqui na terra, esse texto mostra para nós que eles são apenas são sombras do que existe no céu. Quando nós buscamos fé, nós buscamos que algo bom aconteça, não é? Nós oramos com fé para que uma pessoa seja curada, algo bom acontecer na vida de uma pessoa. Nós oramos com fé para que uma pessoa consiga um emprego, nós estamos buscando que algo bom aconteça. Tudo que nós imaginamos de bom aqui na terra, meu querido, minha querida, entenda, é só uma alusão, é só uma sombra do que podemos encontrar no céu. Se nós entendemos algo como sendo prazer, aquilo que nós podemos encontrar como paz, alegria, prosperidade aqui na terra, é apenas uma sombra, ou seja, não se completa, não se iguala na sua totalidade do que poderemos encontrar no céu. Hebreus 8:5, você está no livro de Hebreus, volta alguns capítulos atrás, Hebreus capítulo 8, versículo 5, vai dizer uma comparação do santuário que foi construído na terra, que era só uma alusão do que é no céu, e diz assim: o trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia, uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou a Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Queridos, quando nós olhamos, quando nós vivemos uma vida de fé, nós estamos andando mediante um padrão que não é o padrão do mundo, mas é o padrão das coisas que existem no céu. Somente fé, queridos, para acreditarmos que Deus veio
que Deus enviou o Filho Jesus para morrer por nós. É pela fé que nós temos que Ele nos restaura e nos resgata. É pela fé. Toda a nossa caminhada cristã é pela fé. Ela tem que ter esse elo, essa conexão com o mundo espiritual, com o céu, com o reino celestial, com a eternidade. Outro ponto que nós entendemos nesse texto é que fé não é um princípio novo, porque foi a fé que inspirou o heroísmo e o alto sacrifício dos santos que viveram sobre a antiga dispensação. Meus irmãos, dá uma olhada aqui, no capítulo 11 de Hebreus fala da galeria da fé. Fala de homens e mulheres que, porque creram em Deus, porque esperaram em Deus, porque caminharam segundo o coração de Deus, acreditando, vendo, vislumbrando o propósito de Deus, atingiram, alcançaram os seus objetivos. Queridos, a fé é o que nos faz andar por um padrão que não é humano, nos faz caminhar, vamos dizer que pela loucura. Queridos, a fé nos leva a caminhar pela loucura. Eu acredito em Deus, eu confio que Ele me guarda, acredito em Deus e sei que Ele está preparando o melhor para mim, né? Quando nós cantamos, o melhor de Deus ainda está por vir, isso é fé. Cremos que Deus está preparando para nós a morada eterna, e a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia de que nós iremos para o céu. Não precisa abrir sua Bíblia, mas eu vou citar o texto rapidinho aqui. Tito capítulo 1, versículo 2 diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir prometeu antes mesmo dos tempos. Que garantia que nós temos de que vamos para o céu? A fé no Filho de Deus. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, e confiar é depositar, confiar é se lançar, confiar é se entregar a nossa vida à disposição de Deus. Falar assim: Deus, está aqui a minha família, Deus, eu estou desempregado, mas está aqui a minha fé, a minha família pertence ao Senhor, cuida de mim, meu Pai. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam em Deus. Fé é o conhecimento que se fundamentam na esperança. Fé é esperar, fé é esperança. Esperança em quem? Nos homens? Não, como vimos aqui, esperança que o Deus que não pode mentir. Deus não mente, meu querido. Deus não mente, meu irmão, minha irmã. Deus não mente. Deus não tem falha de caráter. Aquilo que Ele prometeu e as palavras dele sobre a sua vida vão se cumprir. Pode não ser no tempo que você espera, pode não ser da forma que você espera, mas vai cumprir, vai acontecer. Simplesmente creia, que o justo viverá pela fé. Queridos, o texto aqui de Hebreus 11 fala da bravura de pessoas que perderam a sua vida porque creram no Evangelho. Crer também é desafiar, crer é andar no nosso limite, irmãos. Andar por fé não é caminhar na zona de conforto apenas. Andar por fé é acreditar que Deus tem um propósito para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu posso ter fé e sonhar com a troca de um carro, eu posso ter fé e sonhar com uma promoção, mas as coisas de Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele tem um plano que é soberano sobre as nossas vidas. Deus pode cumprir e realizar aquilo que sonhamos e pedimos? Pode, mas é mediante a vontade dEle. E nós precisamos submeter o nosso querer, a nossa vontade, à vontade de Deus. Isso é difícil, porque aqui nessa galeria da fé, desses homens e mulheres que agiram com bravura, que viveram de forma sobrenatural, porque fé é viver no sobrenatural. O que é sobrenatural? Existe o que é natural, e existe aquilo que está sobre o natural, aquilo que está acima, aquilo que não anda dentro daquilo que nós pautamos como sendo realidade, mas daquilo que se espera mediante a Deus. O mesmo autor que eu citei,
Kierkegaard. Ele fala assim: a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Vou repetir a frase. Olha que frase tremenda, meus queridos. A função da oração não é influenciar a Deus. Quando oramos, nós não estamos influenciando a Deus, mas nós estamos permitindo que a natureza humana, a nossa natureza humana, seja modelada pela vontade de Deus. Fé não é orar e falar que Deus vai fazer o que eu quero, mas fé e oração, e quando oramos, só oramos porque temos fé, porque cremos que Deus está nos ouvindo. Então por isso que oração e fé são sinônimos. Então quando eu oro, eu creio que Deus me ouve, mas Ele vai fazer o que eu quero? Não, eu me permito ser transformado pela vontade dEle. Então se você está orando, pedindo talvez paz, tranquilidade para o seu lar e vier luta, fica tranquilo, porque a tua fé não pode estar pautada nas coisas que você pode tocar, mas a sua fé tem que estar firme, fundamentada em quem? Em Deus. Porque por mais que as coisas piorem, por mais que as coisas fujam do natural, do esperado, é a fé em Deus que nos torna merecedores, nos torna fortalecidos, nos torna justificados, nos torna contemplados pelo agir e a transformação de Deus. Por último ponto, versículo 6, ele vai falar de dois elementos sem os quais a fé não existe. A fé, ela depende da nossa certeza, primeiro, de que Deus existe. Quem é Deus para você? Quando você se relaciona com Deus, você o vê como? Fé não é pensamento positivo, queridos. Eu sou psicólogo, Existe todo um pensamento positivista aí, não só positivista, no sentido do positivismo, mas vamos pensar de forma positiva, vamos focar só no que é bom, queridos. A fé é acreditar que Deus existe. E se eu acredito que Deus existe, eu acredito que existe alguém que é superior a todas as coisas. Quem é Deus? É aquele que criou todas as coisas. E aquele que criou todas as coisas governa todas as coisas. Deus não é governado pela natureza, irmãos. Vou repetir mais uma vez. Deus não é governado pela natureza. Deus não é governado pelos episódios, pelos fenômenos, pelos capítulos da história. Deus, Ele governa. Deus, Ele está acima de todos. Deus está, Ele é. Por isso que quando Deus aparece para Moisés na sarça, e Moisés falou assim: olha, quando perguntarem quem é o Deus que me enviou, lembrando que Moisés, ele saiu da onde? Da corte do Egito. Ele era um príncipe egípcio. O panteão de deuses dos egípcios é gigantesco. E quando Moisés pergunta: tá, mas qual é o Deus que está falando comigo aí? Deus responde para ele: eu sou. Deus é, porque se Ele não é, Ele criou todas as coisas. Pensa comigo, Deus criou todas as coisas que existem. Se Ele não fosse, se o eu sou não existisse, as outras coisas não existiriam, porque seriam apenas, não podemos nem falar que seriam fumaça, porque fumaça existe. Não posso nem falar que seria apenas a brisa da manhã, porque a brisa existe. O eu sou, o Deus do qual todas as coisas passaram a existir, é esse que está te mandando, é esse que governa sobre a sua vida. Então, primeiro ponto, para agradarmos a Deus e vivermos em fé, é crer que Ele existe. Aí eu pergunto: como que você se relaciona com Deus? Quando você busca Deus, você se relaciona com Ele de qual forma? Como você o busca? Como você o vê? Sabe, Satanás trabalha, queridos, para deturpar a visão de quem Deus é. Quando eu olho como psicólogo, vou trabalhar desenvolvimento humano,
eu vejo como a falta da figura paterna do homem, ela causa estragos. Até trouxe uma palestra um dia aqui de manhã sobre a figura paterna, né? O homem semelhante a Deus, né? A sua figura paterna sendo inspirada em Deus. Queridos, quando olhamos para Deus, nós vemos uma mulher ou vemos um homem? Qual é a figura que sai de casa quando acaba-se um relacionamento? Qual é a ausência que as crianças encontram em sua maioria? A figura do pai. Porque quando olhamos para Deus, nós imaginamos um homem, inclusive chamamos a Deus de pai. E Satanás quer minar essa figura de pai. Satanás quer mostrar que o pai é uma figura ruim, aquele cara que não se importa. Como que você vê a Deus? Será que você vê essa figura traumática? Ou você vê aquele que transformou você em alguém que você não poderia imaginar? Queridos, porque Deus pega os improváveis, Deus pega aqueles que não são, Deus pega um Lucas que poderia não ser nada, Deus pega um Laison, Deus pega um Noé, decorei que é fácil Noé, né? Deus pega um Noé, Deus pega uma Débora, uma irmã Ana, e transforma em quem nós não podemos nem imaginar que somos. Deus pega um drogado e torna um pai de família. Deus pega um homem sem caráter e transforma em um obreiro. Nós precisamos crer que Deus transforma, queridos. Não há impossível para Deus. Não importa a nossa condição, o nosso status quo, não importa como estamos, em Deus, tudo aquilo que nós temos como patamar humano esquece. Por isso que nós vivemos de fé em fé. Por isso que nós confiamos em Deus. Ninguém pode adorar a Deus se primeiramente não crer que Ele existe, e segundo, que Ele recompensa. Queridos, Deus nos recompensa não porque nós somos merecedores, não porque eu sou bom o suficiente, Deus vai me dar porque eu sou um cara bom. Deus também vai te abençoar porque você é um cara bom, mas não é por isso que Ele vai te dar alguma coisa, vai fazer algo pela sua vida. Mas Ele recompensa o trabalho do homem. Eclesiastes, no capítulo, salvo engano, no capítulo 9, ele, deixa eu só confirmar, ou é o 9 ou é o 12, queridos. Deixa eu só achar aqui, para não falar uma referência errada para vocês. Quando o escritor de Eclesiastes, né, o pensador, né, aquele que acumula, né, vai ser o capítulo 12, irmãos. Ele fala assim: olha, quando olho para a terra, eu olho que você tem pessoas más que prosperam, mas que pessoas boas também prosperam. Nós vemos também que o justo passa por dificuldade, mas ele fala, na sua conclusão do livro, ele vai falar assim: meu filho, leve em consideração uma coisa. O último versículo diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até aquelas que estão escondidas, sejam boas ou sejam más. Queridos, Deus faz chover sobre bons e maus. Deus faz com que as pessoas possam receber graça, porque nós vemos que muitas vezes uma pessoa que não teme a Deus, ela consegue prosperar. Isso chama-se graça, isso chama-se misericórdia, isso chama favor de Deus. Esse é o brilho que Deus deu para a humanidade. Deus dá a capacidade da pessoa trabalhar e ter a sua recompensa, mas aqueles que esperam em Deus, esses jamais serão confundidos. Os que esperam em Deus jamais serão abalados, porque se eu espero na minha força, ou eu tenho fé que o meu trabalho vai me tornar um homem bem sucedido, ou de um homem que tem a sua garantia, isso, o trabalho muda, as pessoas mudam, o cenário econômico muda, mas quem crê em Deus jamais será confundido. É por isso que Romanos 10:17 diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem,
E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela está atrelada com a nossa submissão à vontade de Deus. A nossa alegria, sabe, a fé em Deus, como eu disse, não é pensamento positivo, mas é entender que existe um Deus que governa todas as coisas, que cuida de mim e que cuidará de tudo aquilo que eu colocar diante da sua presença. Por isso que Ele recompensa aqueles que confiam nele. Jesus disse em Mateus 21:21: asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que eu fiz, mas também poderão dizer a esse monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz outras referências sobre o mesmo texto, você vai fazer com que coisas ilógicas aconteçam. A nossa fé nos dá poder? Não. A nossa fé nos faz acessar o sobrenatural de Deus. Porque eu não posso acreditar que porque eu tenho fé eu vou conseguir fazer algo, porque aí seria fé na minha força. Mas a nossa fé precisa estar evidenciada, estar presente. Aonde? Na palavra de Deus. Se a minha Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Se a minha Bíblia diz que eu tenho, então eu tenho. Se a minha Bíblia diz que eu devo fazer, então eu devo fazer. Porque a minha fé, ela precisa estar pautada em ouvir a palavra de Deus, estar na palavra de Deus. Mediante o que você tem buscado, meu irmão, minha irmã, nesses últimos dias, feche os seus olhos aí rapidamente, faça uma reflexão rápida aí. O que você tem buscado ultimamente? O que seu coração está desejando ultimamente? Mais saúde? Seu coração está desejando ultimamente que aquele processo na justiça saia? Seu coração está desejando ultimamente que você receba talvez aquele dinheiro que está parado? Seu coração está desejando que aquela resposta venha? O que você deseja ultimamente? Quero te perguntar, você já colocou isso diante de Deus? Você já colocou isso hoje na presença de Deus? Queridos, precisamos andar pela fé, precisamos andar confiando que Deus vai fazer melhor do que aquilo que eu posso pedir. Eu posso pedir algo, mas às vezes Deus está falando assim: meu filho, espera, porque eu vou te dar algo melhor.